Olá! Janaína aqui falando. Eu sou a Jana Brito, muito prazer. Algumas pessoas aqui já me conhecem pelo Batom Viajante, né? Eu tenho dois canais hoje no Instagram, que é o Batom Viajante e é o Eu Jana Brito. Hoje, a nossa primeira live aqui no Eu Jana Brito. E eu estou muito, mas muito feliz de poder estar fazendo essa live. Principalmente porque quem me conhece sabe que eu gosto muito, mas eu tenho um prazer enorme em ajudar outras pessoas, né? Então, hoje, o que eu faço? Além do Batom Viajante, eu tenho esse Eu Jana Brito, que é um canal para ajudar justamente você que é empreendedor, que ainda não conseguiu se posicionar na internet, não sabe como usar as redes sociais. É essa dica que eu vou dar para vocês. Como você faz isso? E para nossa primeira live, eu estou trazendo ninguém mais e ninguém menos do que um cara fera, mas ele é fera mesmo, porque eu tive o prazer de conhecer, de trabalhar com ele, o Ricardo Nascimento. Ele é um senhor diretor de arte, é um cara assim sensacional. E agora ele está enfrentando os desafios de ter um canal no YouTube, que é o A Rotina. Então, vamos chamar aqui o nosso convidado para a gente bater um papo, saber como é que é essa rotina dele, saber como é que ele faz, qual foi a ideia dele criar esse canal, enfim, saber de tudo. Eu quero saber de tudo, Ricardo. Primeiramente, muito obrigado, cara, por você ter aceitado Eu que participar da agradeço, Jana. primeira live do canal. Nossa, que importância a minha agora. Agora ficou mais importante a minha presença aqui. Primeira live no seu canal. Que isso, Primeira live, obrigado, obrigado. não poderia ser com outra pessoa, né? Você é muito Ah, é fera, cara. nada. Tu é muito fera, bicho. É Via nada. os seus trabalhos lá na agência como diretor de arte. Eu falei assim, mano, se ele tá fazendo um canal de YouTube agora, o negócio é sucesso. Ele vai só sucesso, velho. Não é nada. A gente tá só no começo, começando a engatinhar no negócio todo aqui. Isso daqui é tudo novidade para mim também. Ah, legal, isso é bacana. Então, para começar, fala um pouco sobre você. Quem é o Ricardo Nascimento? O que você faz? Como surgiu a ideia, né, do canal? Apesar que você explica bem isso no seu canal, no primeiro vídeo, se eu não me Sim, engano, né? sim, o Então, primeiro vídeo é bem explicativo. mas aí, como nem todo mundo aqui assistiu, vamos lá, né? Traz isso pra gente. Vamos lá, vamos lá. Olá, olá, como vão? Tudo bem? Meu nome é Ricardo Nascimento. Trabalhei com a Jana na agência. Você ainda está na Ford? Olha aí, vamos dando spoiler aqui, fazendo merchan do lugar, a For Results na Syncit, um lugar que eu adorei trabalhar, ainda faço alguns trabalhos com vocês e muito obrigado. Enfim, vamos ao nosso assunto, né? Eu sou designer, diretor de arte há uns 20 anos já trabalhei em diversos lugares, sempre na parte gráfica, né, não envolvida com vídeos diretamente. E a partir do momento em que, já vindo pro canal, né, como que surgiu o canal? Devido a toda essa pandemia de racismo que o mundo está vivendo, né, desde sempre, eu tive o insight de eu nunca tinha conversado sobre racismo com os meus amigos. Eu sou um negro que estudou um colégio particular, onde só eu, meu irmão e mais dois alunos, ou três, digamos 10 alunos numa escola de 1.500 alunos eram negros retintos, assim como eu, né? Negros de pele escura. E por isso eu tenho muitos amigos brancos, né? De infância e tudo mais. E eu nunca tinha conversado sobre racismo com eles. E foi assim que surgiu o canal, quando toda essa loucura de racismo de George Floyd, de João Pedro e tudo isso que está acontecendo nessa pandemia, com a pandemia do racismo, me deu o insight de começar uma conversa com eles. E eu chamei todos os meus amigos, que a gente tem um grupo de uns 20, para fazer um Zoom, né? Vamos falar sobre esse assunto? E essa história durou 7 horas. A gente ficou conversando durante 7 horas
sobre esse assunto, sobre racismo. É bastante papo mesmo, né? Porque é É um assunto que muito. dá o que falar. Dá o que falar, e assim, o que mais me impressionou foi a intenção das pessoas de querer entender e de me ouvir também, porque muitas histórias que eu sofri e sofro até que diariamente sobre o racismo, eles não sabiam, né? Coisas que aconteceram no colégio, coisas que aconteceram no dia a dia, palavras que eu escutava e eles achavam que era normal. Enfim, 7 horas foi e ainda foi pouco, né? Imagino. E então foi assim que começou. Daí no meio da conversa uma amiga falou: "Putz, por que você não faz um blog?" Eu falei: "Putz, um blog não." E a gente, Camille e eu, minha namorada, a gente já tinha comentado sobre YouTube, enfim, nossa, né? Ela já começou um canal há um tempo atrás. Eu sempre tive a intenção de fazer alguma coisa, mas não sabia o que. Achamos aí um nicho para abrir um canal no YouTube, entendeu? Ah, bacana, E, bacana. e assim E foi. qual foi o maior desafio para você quando você assim, não, vou abrir um canal no YouTube, né? Porque, por exemplo, para algumas pessoas tem o problema da câmera, né? Tipo, falar na câmera, né? Falar com alguém Foi. na câmera, a didática, né? Para É outras é mais verdade. parte técnica. Para você, Ricardo, qual foi o seu maior desafio? Olha, a câmera não foi o grande desafio. O grande desafio mesmo foi ah, perder a vergonha. Tipo, o que as pessoas vão pensar de eu estar colocando em frente a uma câmera e falando alguma coisa, né? O que me ajudou um pouco, eu acho que não um pouco, bastante, foi que há um tempo atrás, né, numa empresa que eu trabalhava, foi dado a. Eles tinham um programa de qualidade de vida, e dentro desse programa existia um curso de teatro amadores para os funcionários. E eu participei desse grupo até por uma indicação de um outro curso que eu fiz sobre apresentação de campanhas publicitárias, que foi ministrado por um ator, né? O Otávio, não, desculpa, eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas ele chegou para mim no final do curso e falou: "Você precisaria fazer teatro para se soltar mais. Você tem postura, você tem tudo, mas aí seria interessante você fazer teatro para você se libertar mais e ter uma comunicação melhor." E eu fiz isso. Isso eu estou falando coisa de 2006, 2005, 2004, sei lá, faz muito tempo já. E esse curso de teatro que eu fiz na empresa onde eu trabalhava, eu fiz ele por 2 anos. Não era amador, mas foi muito importante. Não só pelo curso, mas foi uma terapia até, de uma certa forma. A gente fazia de sexta-feira à noite, era muito louco, porque todo mundo que fazia o curso saía correndo para fazê-lo, né? E assim foi. Então isso também me ajudou a me soltar em frente às câmeras, né? Ah, legal. E o assunto, o roteiro e tudo mais, Camille e eu, a gente senta e conversa e fala a respeito, o que a gente pode falar, como que a gente pode falar, e assim saiu o primeiro vídeo. Assisti muitos vídeos no YouTube, do próprio YouTube, isso também me ajudou bastante. Eles têm um YouTube Academy, Oh, para legal. quem está começando, eu acho que é a melhor forma de começar, também porque eles dão justamente esse impulso, o impulso de você começa a fazer, não interessa se tá bom ou se tá ruim, faça, É, porque é assim que você vai melhorando, é né? Então melhor eu o acho que feito do que o perfeito, né? não existe, não dá para fazer logo o primeiro já para ganhar Oscar, É, não vai ser assim. Então nunca vai ser. simplesmente faça, né? E foi justamente o que a gente fez. Eu peguei, olhei aqui bem para casa, achei um ângulo legal, colocamos algumas luzes diferentes e coloquei a câmera no tripé e começamos a gravar. Né? Fizemos um roteirinho, dei uma lida no roteiro, a gente foi ramelando no roteiro, mas saiu. Né? E Aí, agora
E E agora essa é uma dúvida que eu tenho também do roteiro, né? Como é que vocês fazem, né? Porque assim, quando a gente fala em roteiro, a gente não pensa logo de que é simplesmente você pegar um tema, escrever 3 linhas e pronto, tá com o roteiro pronto, que o resto tudo vai sair da sua cabeça. não, 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 não. É muito, muito pelo contrário, até dando dizendo como que a gente faz os nossos vídeos, a gente escreve todas as falas, todas, tudo que eu falo no vídeo é tudo escrito. A gente faz o roteiro assim, é praticamente lido, né? Então o que acontece? Os cortes que eu faço nos vídeos são as pausas que eu faço enquanto a Camila me dita ou enquanto eu estou lendo o texto, entendeu? Nossa, é sensacional saber disso, porque da minha cabeça, por exemplo, da minha cabeça oca, né? Você tinha que chegar na frente da câmera e pá, 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 E pá. sair Eu falando. tenho essa trava, né? Aham. De tá fazendo um vídeo e ir falando, né? Sem ler, sem nada, assim. Isso para mim é um absurdo. Eu não consigo destravar isso. Mas você falando isso, dando, e principalmente que isso é uma puta de uma dica, né? Pra Não, gente mas treinar. isso foi um jeito que nós achamos, porque no começo sairia tudo da minha cabeça. A gente ia colocar tópicos. Ó, na verdade, demorou acho que um mês. Foi um mês, né, cara, que a gente demorou para começar o canal, né? A partir da ideia e a partir do primeiro roteiro e a partir do espaço e tudo mais, foi um mês de pesquisa até. Um mês que eu parei para assistir YouTube, um mês que eu parei para entender o equipamento que a gente tinha em casa, um mês para a gente definir o nome do canal, que isso foi uma coisa também que foi um insight, né? Que, como eu disse, aconteceu através de um trabalho de conclusão de curso que eu fiz na faculdade, que falava que o tema era a rotina, Isso né? eu vou abordar daqui a pouco. Você pode ter certeza, porque eu vi lá no seu vídeo, você falou coisas sobre a rotina que nem eu imaginava que poderia estar ali no meio, né? Então. E então, a partir de tudo isso que a gente começou o canal, foi com todo esse pequeno estudo, né, de ambientação, de roteiro, voltando no roteiro, né? Eu tentei fazer por tópicos, né? Vamos lá, tem o tópico tal, então eu vou falar. Lá. Não saía, não saía, não saía. Ficava travado. Enfim, é uma coisa que eu quero treinar para fazer, sim. Mas enquanto isso não acontece, a gente se sente muito mais confortável de sentar na frente da câmera, ler um parágrafo, decorar esse parágrafo e falar para a câmera esse parágrafo. É assim que está saindo os vídeos, entende? Nossa, sensacional, fabuloso isso. E daí, De verdade, é sensacional, porque isso dá uma outra. Você imagina, você tem uma visão, você falando disso aí, você consegue imaginar uma outra coisa, você já tem outras ideias e já abre sua cabeça, né? Porque às vezes sim. a gente está tão regrado naquela ideia de que tem que ser assim, 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 que a gente não consegue olhar para os lados. Não, a gente tem que achar um nicho, né? A gente tem que tentar fazer de alguma forma que nos faça bem, que a gente consiga fazer de uma forma legal, né? Legal. Legal que a Camila tá até respondendo o pessoal já aqui, ó, das Olha aí, ó. perguntas. Valeu, Camila. Muito obrigada pela sua. Roteirista, né, gente? É outro Roteirista, nível. roteirista namorada. Olha aí que beleza. Sensacional. Né? É, então, ô Ri, vamos falar do lance da rotina? Porque, Vamos lá. assim, eu achei super interessante você falando que você fez esse trabalho de TCC, né? Tá vendo? Eu assisti seus vídeos, tá vendo? Tô vendo, tá estudada. Então, eu vi que você falou, uma coisa que eu nunca tinha associado à rotina é o lance do acordar e dormir, né? Isso eu nunca tinha, porque a gente vê muito rotina como uma coisa assim, a gente foi criado para, quando uma pessoa fala de rotina, levar para um lado não muito legal, né? Que aí fala assim, Sim. caiu na rotina do casamento, então não é legal. Né? Que o seu casamento caiu na rotina não é legal. Ou então, Aham. essa rotina tá me matando, é estressante. Então você sempre leva para aquele lado nada legal. E aí, quando você Exato. falou o lance lá do coração, né? Que o pulsar do coração é uma rotina, eu falei, porra, mas
peraí, então, né? Existem tantas coisas além do que aquilo que a gente já ouviu falar que não dá para você hoje só pensar em uma coisa, que uma coisa é só uma coisa. Exatamente. Foi até o intuito desse meu trabalho da faculdade, Jana, porque quando eu comecei a pensar sobre a rotina, eu falei, a minha ideia, a princípio do trabalho, foi eu vou registrar um dia meu. Um dia, 24 horas de Ricardo. O que, que eu vou fazer nessas 24 horas? Então, o início foi um trabalho fotográfico, né? Peguei a câmera, eu saí, eu acordava, daí eu pensei, qual é a primeira coisa que eu faço quando eu acordo? Qual é a primeira coisa que eu vejo quando eu acordo? E eu, na época, morava na casa da minha mãe, na beliche com o meu irmão, na parte de baixo. Então, a primeira coisa que eu via ao acordar era o estrado da beliche do meu irmão. Essa era a minha primeira visão do dia. Então, eu tirei uma foto do estrado do meu irmão. Daí, quais são as portas que eu abro? Então, tem a porta do armário, a janela e tem a porta do quarto. Então, eu fui fazendo isso, fui fazendo dessa forma. O trabalho está até aqui do meu lado. depois eu te mostro. Olha ele aqui, ó, tá aqui. E, então, assim, a partir daí, eu comecei a perceber a rotina de uma outra maneira. Na época, eu trabalhava numa editora de livros didáticos, e eles tinham uma biblioteca maravilhosa lá. E lá eu fiz muita pesquisa sobre rotina, sobre dia a dia, sobre rotineiros, sobre, enfim, né, cotidiano. E eu percebi que, sim, a gente não percebe a nossa rotina, e eu fiz da nossa rotina um dia a dia. É a vida, a rotina é a vida. Então, quando eu cheguei nessa parte do coração, por exemplo, que você disse, é justamente por isso. O coração ele precisa da rotina de bater, né? de pulsar. A rotina dele é essa. Se ele parar, não temos mais a vida, né? Então a rotina verdade. não deixa de ser a vida. É verdade, é verdade. Mas é muito legal a gente ter uma outra visão disso, mano. É surreal mesmo. Tipo, a gente tem uma ideia fixa de que a nossa rotina ela tem que ser, ou ela é maçante, ou ela é isso, ou ela é aquilo, e na verdade tem muitas outras coisas agregadas a ela que a gente às vezes deixa passar e nem se dá conta, né? Nem se dá conta. E isso é uma coisa que também eu abordei nesse trabalho, que foi no meu caminho, meu trajeto até essa editora onde eu trabalhava, eu era estagiário ainda, no meu trajeto, todos os dias eu passava pelo mesmo mendigo. Até eu perceber que ele troca de roupa. E quem é que percebe que mendigo troca de roupa? Né? Não, E eu registrei ele com roupas diferentes. Eu tirei fotos dele com roupas diferentes. E postei, postei não, né? Está no meu trabalho. Aí postei, é tão atual. Na época não postavam-se nada. É verdade, né? Entreguei a idade já era. Meu filho, aqui nós estamos todo mundo na mesma idade, querido. Gente, eu vou só conectar aqui o cabo do carregador. Vá. Porque eu tô com medo de ficar sem bateria. Crê em Deus Pai, olha só, né? É porque é o que aconteceu. Às 14 horas eu tive uma outra live no programa Vida em Harmonia, né? Que é um outro projeto meu. Olha, cheio de projetos. Com 6 amigas, Nós temos esse projeto super bacana. E aí a gente teve uma live às 14 horas e eu achei que o celular ia aguentar, né? Para 2 lives seguidas. Mas não, ele já falou que ele não vai. Né? Mas tudo bem. Bom, Ricardo, é o seguinte, então agora a gente já falou da parte técnica, né? A Camila está até ajudando a gente aqui com algumas respostas, e eu acho que agora chegou a hora de abordar o assunto chave, né? Do que você fala no seu canal. Eu acho que falar sobre racismo hoje em dia é necessário, porque muita gente tem dúvidas, não só dúvidas, como também tem medo de falar,
Existem Sim, pessoas que têm medo de falar por conta de represálias e tudo mais. sim. E o que você está fazendo no seu canal é muito bacana, porque você traz isso de uma forma didática, né? Eu tenho É, assistido os seus vídeos e é de uma forma didática, né? Porque quando eu assisti o como ser antirracista, né? uhum. Seja um antirracista, é isso? Isso, 10 dicas de como ser antirracista. Eu vi que realmente a gente precisa ensinar, porque é ensinar mesmo, não é tipo você falar, por que você. Não, é você ensinar as pessoas como ser, porque muita gente não sabe nem como começar, né? Nem sabe nem como desconstruir esse conceito que a gente O cresceu racismo. exatamente. Na verdade. O que me levou muito, nos levou muito a esse caminho, foi também bem fluida a história, né? Foi justamente por causa dessa história dos meus amigos, em que eu percebi que eu estava ensinando a eles formas e mostrando a eles a forma do racismo na forma de amizade, né? Não foi apontando o dedo, não foi tipo chutando a porta, né? Foi até com dor saber que eu precisaria fazer isso, né? Mas foi uma dor que eu tive que respirar fundo. É um assunto que a maioria dos negros vive diariamente e é um assunto que não foi criado pelos negros, né? O racismo não é uma doença negra. Os brancos inventaram o racismo e jogaram para a gente, né? A responsabilidade de mudar, de fazer, de agir. Somos os mais prejudicados pelo racismo, né? Sim. Coisa que não inventamos, coisa que não criamos, enfim. Né, aconteceu no passado. Eu não sou um historiador, também isso é importante dizer, nem antropólogo, nem nada, mas eu consumo o racismo diariamente, infelizmente, né? Sim. Sejam andar na rua, para mim, eu estou presente com o racismo, né? As formas com que a polícia olha para mim, não só para mim, mas para todo, enfim, para os negros em geral, né? E eu tenho tantas histórias relacionadas que eu falei, eu preciso colocar isso em prática. As pessoas precisam saber, né? E as pessoas precisam entender. E foi justamente voltando na história dos meus amigos, dessa conversa toda, que eu percebi que eles não conheciam as histórias e eles ficavam chocados com as histórias, né? Que eu falei, putz, mais pessoas precisam saber disso, né? Porque às vezes o que acontece, né, e isso com certeza acontece muito, é que assim, a gente tem amizade com a pessoa, mas a gente não tá no dia a dia dela. Não, A gente não, não sabe as dores que ela tem, ou as coisas que ela escuta. E não só no exatamente, racismo, na forma de preconceitos gerais, né? Se a gente for parar para pensar mesmo, porque a pessoa, quando ela sofre um preconceito, de qualquer forma, seja o negro, seja o gordinho, né? Eu, no meu caso, já sofri preconceito por ser mãe solteira. Então, a gente sabe qual que é a dor daquele momento. Só que, às exato. vezes, o nosso melhor amigo não sabe. E não sabe É, também como fazer para que ele mesmo se policie para que não cometa isso. Porque na cabeça dele, às vezes, é uma brincadeira, né? Tipo, então, isso aqui no Brasil, o racismo ele é muito levado no tom de brincadeira. Então, assim, palavras que já estão tão implícitas no vocabulário, como denegrir, neguinho isso, neguinho aquilo, eu não sou só as nega, é, tudo isso tem um peso tão grande para o racismo estrutural que o Brasil vive e é uma conotação tão negativa, coisas que a gente escuta em músicas, mulata, mulato,
que é uma palavra que é descendente de filho de mula, sabe? Enfim, tem tanta coisa envolvida gramaticalmente e no cotidiano das pessoas sobre o racismo que é comum o racismo estar presente Sem saber, né? sem saber, né? As pessoas não sabem É verdade. o que é racismo, né? As pessoas acham que, tipo, não gosto de preto, xingo, aí que é racismo. Não, o racismo ele é tão sutil, ele é tão leve, é tão invisível para quem não sofre o racismo, que acha que tudo é mimimi, acha que é tudo, não, você tá falando porque você... Não, e não é isso, né? Sim, sim, com certeza. E o problema maior aí é que as pessoas, algumas, né, não vou falar que são todas, elas não aceitam, né, que quando você fala assim, mas isso é racismo, né, porque você está sentindo, então é aquilo que você está sentindo. E aí a outra pessoa vira e fala assim, não, mas não foi nada demais. Não, É, amigo, pera, não é assim. foi sim, né? Mas não é assim, não é você que está sentindo, né? Não é você que tá vivenciando aquilo, não é você que vai dormir pensando naquilo. Então, é se colocar no lugar do outro, né? Imagina que, já pensou se, por acaso, ou a mesma ofensa que te ofende, né? Aquela coisa que você sabe que é mal para você, e você sabe que tem alguma coisa que é mal para o outro, e você vai lá falar para aquele cara só para espizinhar ele? Não, né? Não, Mas é a mesma exatamente. coisa, é você se colocar no lugar do outro. Eu acho que o que falta muito na sociedade em geral é o lance da empatia, né? É Empatia você tá, sentir a dor do outro. É a você. empatia é complicado, né? As pessoas, desculpa, te cortei até, Jana. Não, Mas a imagina. empatia é uma situação em que é, eu não tive, já não tive empatia por várias causas, entendeu? É uma desconstrução diária. Sair de um lugar de privilégio. Eu estou falando de privilégio sendo um homem preto, sabe? Mas qual é o meu privilégio? Eu tive a oportunidade de estudar num colégio bom, eu tive a oportunidade de escolher a profissão que eu queria, eu nunca passei fome, eu sempre tive, né, minha mãe, sempre teve casa própria, sabe? Então, assim, eu passei por um privilégio que muitas pessoas no Brasil, não só falando de pretos, a maioria pretos, não tem, entendeu? Então, assim, eu tô num lugar de privilégio por ter estudado num colégio particular. Como que eu percebo esse lugar de privilégio? Quando eu estou num colégio em que existem 1.500 alunos e existem 10 pretos. Quando eu estou em privilégio? Quando eu estou trabalhando em uma agência onde eu sou o único preto. Quando eu estou em privilégio? Quando eu estou dentro de um restaurante como cliente e não como garçom, ou como faxineiro, ou como segurança, ou como manobrista. Entende? Então, esse privilégio branco é um lugar de desconstrução e é muito difícil as pessoas perceberem isso se não for jogado na cara. Tipo, você não está achando que tem alguma coisa errada aqui? Porque também é legal você não se preocupar com isso. Porque isso, daí vem aquele negócio de que o racismo foi criado pelos brancos, mas quem sofre é a gente. Então, tipo, meu, tá bom assim. É mimimi. Tá falando isso porque não tem problema. Não, mano, nada a ver. Mas você tá aqui, mas você é meu amigo. Entendeu? E essa palavra também é fogo, porque, mas você é meu amigo. Eu até tenho um amigo preto. Entende? Eu até tenho. Eu não sou racista, eu até tenho um amigo preto. Eu tenho amigo, né? Foda-se se ele é preto, se ele é branco, se ele é amarelo, índio. Eu tenho um amigo, É, ponto. exatamente. Mas você tem um. E o resto? O que você acha do resto do povo preto? Né? Não adianta você ter um amigo se você tem preconceito com. Você atravessa a rua quando vê um preto, você aperta mais a bolsa quando vê um preto. Entende? Sim. É E o complicado. pior de tudo é que a gente cresceu sendo. É que é foda, mano. A gente cresceu, às vezes, muitas vezes, sendo educados pra ficar nessa defensiva, né? E é uma coisa tão irracional que a gente tem
que é o que você falou, a desconstrução disso é o que pega mais. Por exemplo, eu vou falar de uma situação, eu espero que você não se ofenda, mas é uma situação que eu vivo depois que eu fui assaltada, né? E assim, os caras que me assaltaram, que me pegaram na frente de casa, e eu até saí na mão com os caras, né? E aí, quando eu vi que eles iam pegar uma arma e tudo mais, eu deixei eles levarem o que tinha que levar. Toda vez que se aproxima perto de mim uma moto com dois caras em cima, eu já travo. Se eu escuto o barulho de uma moto, eu já travo. Por quê? Porque na minha cabeça, sempre que tem os caras na moto, alguém vai me assaltar. Alguém vai assaltar. É Entendeu? um estereótipo, né? Exatamente. E aí entra a mesma coisa do racismo. A gente foi criado e fala assim, olha, quando você vê um preto, né, mal vestido, andando na sua direção, eu não você posso tem que sentir tomar frio na cuidado. cabeça. Eu não posso sentir frio na cabeça. Muito foda isso. É muito foda, porque a gente cresceu com isso. E hoje, a gente adulto, mesmo a gente sabendo que não é assim, mas está tão enraizado o negócio que realmente é um processo lento, é um processo doloroso até, porque você precisa mudar aquilo que tá dentro de você, né? Que é até mesmo os sentimentos que você tinha, seja de medo, seja de insegurança, seja de sei lá o quê. Mas Claro. isso a gente precisa. E como é que a gente precisa? Através de informação. Não tem outra forma de você fazer isso, senão através de informação. Então, por isso que é cada vez mais importante ser discutido esse assunto, para que se mostre que nem todo preto é bandido, nem todo branco é bonzinho, e tá tudo bem. Tipo, não é que tá tudo bem, mas tipo assim, você tem que saber o que é certo e o que é errado. Com certeza. A gente volta naquele assunto da desconstrução, sabe, Jana? A gente tem que olhar para situações e se perceber o inverso. Tipo, caramba, o que será que... Um exemplo, que eu até disse no último vídeo, né, sobre essa desconstrução. Eu não me lembro se foi no último ou se foi nesse que você disse dos 10 dicas para ser antirracista. Foi nesse. Fazer piada com homossexual, fazer piada com mulher, sabe? Com gordo. Putz, é óbvio que são minorias que são maiorias diferentes, né? Mas foi a partir de quando que eu não me lembro, quando que eu comecei a perceber que eu tinha na minha família homossexuais, e eu não os via dessa forma. Daí eu falei, por que os outros, então, eu tenho que ver dessa forma? Sabe? E a partir do momento em que eu falei, e se fosse comigo? Porque quando eu sou atacado pelo racismo, eu falo, puta que pariu. Desculpa do palavrão. Mas quando eu vejo uma outra situação, né, semelhante ao preconceito, eu falo, cara, que é isso? Por que a pessoa tem que ser vista de uma forma diferente? Por que ela é dessa cor? Até um momento que eu discuti com um tio a respeito, porque o meu pai, ele sempre foi um pai de dar beijo para falar oi. A família do meu pai sempre foi uma família em que os homens se beijam, né? E daí, quando eu conheci a mãe do meu filho, eu beijei o tio dela, mas com o maior respeito. E ele não gostou, né? Eu percebi que ele não gostou. E esse foi um impasse meio tipo, puta, que merda, né? Porque para mim era tão normal isso, né? Natural, né? Natural. E daí daí depois de um tempo a gente conversou a respeito, né? E sim, a gente continuou se beijando depois disso, porque é a minha forma de respeito em relação aos homens negros mais velhos da minha família, né? Então, daí isso passou. Mas a princípio foi um choque, porque como que homem tá me beijando, sabe? E é engraçado isso.
É Então, verdade. Mas é muito, é o que você falou, né? É o processo de desconstrução, né? O que a gente precisa fazer. E não é fácil, né? não, Não, não é não é não. fácil, não existe uma fórmula também para você fazer isso. Eu acho que a gente precisa ficar muito atento a tudo, né? O que está à nossa volta, é olhar com outros olhos. Eu acho que olhar com o olhar do outro é o mais difícil. Muito mais. Porque como E é que assim, você vai. tentar. Desculpa, te cortei mais uma vez. Não, imagina, Como imagina, você, você é o convidado, querido, você fala. como é sentir a dor do outro, mas por que que eu preciso sentir a dor do outro? Então, eu acho que é aí que vem o incômodo sobre essa desconstrução. Tipo, não, ao invés de eu me desconstruir, eu quero que ele suma. É mais fácil, sabe? Eu não quero que esse problema me afete. Então, eu quero que pare ali. Que ele se vire com aquilo que ele tem de problema, né? Sim, Então, tem muito disso também. tem, né? Tem. Bom, o bom é que a gente tem hoje, graças a Deus, a gente tem pessoas como você, por exemplo, que passa essa mensagem, né, de uma forma mais. Porque esse é um assunto pesado. Então, às vezes, não adianta você passar com o mesmo peso. Você, às vezes, precisa passar de uma forma mais leve para que a pessoa consiga pegar isso de uma forma que ela pegue para si, né? Porque aquele negócio de você, você tem que fazer isso, você precisa ler sobre isso, você faz isso. Às vezes, com o lance da autoridade, né, a gente acaba não fazendo. A Agora, imposição atrapalha. então, quando você traz isso de uma forma leve, como você traz nos seus vídeos, né, que é uma forma leve, dinâmica, objetiva, né? Então, a gente começa a se dar, a se permitir a olhar com outros olhos, né? Porque até então, eu vou confessar para você que tinha muitas coisas que eu achava que era mimimi. Até ver a sua sequência de vídeos, né? Aham. Porque, por exemplo, o lance da mulata, né? Foi até legal você ter tocado nesse assunto, porque eu não sabia que. Porque tem muita coisa que a gente não sabe mesmo, né? Não, muita coisa que eu também não sei ainda, Janael. Muita coisa que Então, eu aprendi durante a minha vivência e procurando, pesquisando, sabe? exatamente. Eu Então, não esse lance nasci sabendo. da mulata, por exemplo, desde pequeno a gente ouve se falar de mulata, que é aquela mulher, aquele mulherão, né? E tudo mais. Mas ninguém sabia que ligava, né, uma coisa na outra, de que mulata era filho da mula e por isso estava associando a mulher como uma, né? E é assim, E aí, quando eu tive uma discussão com uma prima minha, que ela uma vez brigou com a gente por causa disso, eu achei que ela estava exagerando. Entendeu? Por quê? Porque na minha concepção, né, no meu conhecimento até ali, naquele momento, mulata era mulher, o mulherão, que tinha muita mulher que se chamava de mulata, né? Até sim, então. sim, Que aí porque foi o símbolo criado, do né? carnaval era aquela mulata, não sei o que lá. Aí fala assim, aí tem até As música, né? mulatas do Sargentelli, né? Então, Enfim. e aí a gente se apegou a essa cultura, né? Então você cresceu com uma cultura, você pensando que uma coisa é uma coisa. E agora você começar a olhar com outros olhos, você começar a enxergar, aí muda tudo. Muda, muda. Porque a questão da mulata também a gente entra num outro assunto que é a sexualização do corpo negro. A da cor do pecado, como saiu até nome de A de novela. novela, né? E a protagonista Thaís Araújo, né? Nossa, que mulher, por acaso, né? Mas, enfim. Já foi, né? Mas ela é chata. Não, mas até aí tudo bem. Ela pode. Ela pode ser chata. Existem muitas outras chatas por aí que são muito menos do que ela. Né? Então, assim, a sexualidade do corpo negro sempre foi evidenciada.
ao ponto de eu escutar que o corpo da mulher preta é mais quente do que a branca. Sabe? Olha, a temperatura do corpo eu não sei, mas a pele com certeza é muito melhor. A pele é melhor. Ah, com certeza, meu. E isso aí é cientificamente comprovado, meu amigo. A pele negra, né, ou preta, hoje em dia se fala. Eu nem sei como é que se fala, preta, negra, porque também tem Hoje uma em dia discussão sobre isso, né? existe uma discussão sobre isso, então eu utilizo das duas com o maior prazer, porque eu acredito nas duas formas Entendi. de Então, tem utilizar. uma pesquisa que fala que a pele preta, ela realmente, por conta da melanina, por conta da física, sei lá o que lá, é muito melhor. E aí a gente fica naquela, pô, eu queria, né? Porque o meu pai, ele é preto, né? Ele fala que não, né? Porque ele é descendente de índio. Mas o Exato. cara fica 5 segundos no sol, ele fica negão. E Então, aquela pele brilhando, né? Eu falei assim, ai, caramba, e a minha já tá ficando tudo enrugadinha, com 40. Não dá, né? não Tem as dá. suas vantagens. Também tem uns olhinhos aqui, ó, já a testa já enruga, não é tanto assim É, também. não, mas olha aí, ó, tá com cara de 30 e o cara já tem 80. Mentira. Não, você viu o Não, Tony mas Tornado esses dias? Só um assunto. Tony Tornado tá com 90 e não sei quantos anos. E aquele homem parece que tem 60. Ele é uma aberração da natureza. então, eu acho que ele é Uma alienígena. força da natureza. Aberração não, pelo amor de Deus. Não, ele é alienígena. Ele é de outro, ele é outro planeta. É, mas não, é sensacional. Ô, Ricardo, agora tem uma coisa que eu já ouvi muito, e eu acho que você. Eu pesquisei a respeito também antes de trazer para cá, né? Que muita gente fala do racismo reverso. Ah, e o tal do racismo reverso. Muita gente, eu já ouvi muito disso, inclusive até meu filho já falou isso, porque você ouve falar, você passa para frente, né? Exatamente. Fake news. Você pode falar um pouquinho para a gente a sua visão disso e explicar um pouquinho para a galera que está assistindo aqui sobre isso, porque é uma visão realmente totalmente errônea do racismo, né? E isso É. precisa ser falado, que não existe isso, na verdade, né? Não existe pelo seguinte: não existe o oprimido sendo opressor. Eu acho que começa por aí. O racismo não consegue ser reverso porque a minoria, que é a maioria, né? É a A gente maioria. fala minoria e maioria, mas é oprimido e opressor, né? Não fomos nós que criamos o racismo, não fomos nós que divulgamos o racismo, não fomos nós que incentivamos a prática do racismo, não somos nós que criamos leis para embranquecer o Brasil, não fomos nós que criamos leis nos Estados Unidos para segregar o povo, não fomos nós que maltratamos e escravizamos um povo. Então, não fomos nós que viemos para o Brasil à base de chicote e corrente, não numa excursão da CVC, que vem para cá que você ganha uma terra, né? Porque foi isso que aconteceu. Todos os europeus Exatamente. que chegavam no Brasil, em certa época, depois de uma lei de branquitude do povo brasileiro, ganhavam um pedacinho de terra. Então, não interessa o que você fez lá na Europa. Vem para cá. Vem para cá. Vem ser feliz aqui no Brasil. Vem clarear o nosso povo. Aqui nós temos um monte de escravos livres que ainda não têm o que comer e vão precisar trabalhar. Eles vão trabalhar de graça para você. Eles fugiram para o meio do mato e criaram as favelas. Então vem aqui, porque eles vão ter que trabalhar para você em algum momento. Sabe? Essa é uma forma minha de visualização. Como eu disse no começo, eu não sou antropólogo nem historiador, mas lendo muito a respeito, não tem como existir racismo reverso, sendo que nós nunca tivemos as mesmas condições de sobrevivência no país. Se existem um branco favelado, um negro favelado, o branco ele tem talvez 50% de chance a mais de sair da favela do que o negro.
sabe? Sim. Só pelo fato de ser mais claro. E aí você começa a perceber que as pessoas negras, pretas, pardas, que não se consideram até, é uma forma de querer se embranquecer para ter um pouco mais de privilégio, para ter um pouco mais de sanidade na vida, para ter um pouco mais de calmaria na vida. Agora, eu nasci preto, eu vou morrer preto, e o que eu vou fazer com isso? Agora, o branco falar que, mas olha só, eu também sofri racismo. Que racismo? Te chamar de palmito? Puxa, você já perdeu o No emprego por máximo um ser preto? preconceito, né? Mas o É, preconceito a gente consegue. O preconceito é diferente porque se você fecha o ouvido para isso, aquilo não te afeta, né? não, simplesmente, mas você, como branco, já perdeu vaga de emprego? Já pediram para você domar o seu cabelo? Já atravessaram a rua quando você está andando? A polícia te para quantas vezes frente a seu amigo preto? Você pode andar de capuz na rua? Você pode andar desarrumado? Você pode andar de meia e chinelo e ninguém vai falar nada? Sabe? Então, tem tudo isso. Como que pode ter racismo reverso se existe tanto do nosso racismo, quer dizer, que não é nosso, é de vocês, brancos, perante a gente, para disputar de igual para igual? Não existe, não existe. Sim, Aí sim é mimimi. Aí sim. sim é uma forma de querer apagar a nossa luta contra o racismo, para dizer que não Diminuir, né, existe no caso. racismo, É, não é? diminuir a luta, né? Diminuir, como se a gente tivesse justamente tentando tirar esses privilégios, ou melhor, tirar os brancos dos lugares de privilégio Sim, que lhe cabem. Como eu disse no meu último vídeo, o racismo é como se fosse uma herança. Uma herança que você trouxe de uma fábrica dos seus antepassados que só fizeram merda na administração, né? E de repente você precisa pagar essa dívida. Só que você não paga a dívida, essa dívida só vai crescendo. Porque se não houvesse o racismo, se a disputa de classes fosse muito menor, se não existisse essa discrepância que existe, porque a partir do momento que os negros saíram da escravidão sem lugar para ir, foram criadas as favelas, foram criadas as periferias, né? Foram criados esses lugares que eram o que tinha, né? sim. Não teve a casa do bisavô que ganhou do tataravô quando veio para cá e tinha um monte de escravos e montou aquela fazenda de algodão para ele e fez dinheiro. Não! A gente não tinha nada. Saímos do zero para o menos um, sabe? E não faz muito tempo, isso que é louco também, Jana, porque meu bisavô, ele nasceu um mês depois da Lei Áurea. Então a gente está falando de 3 gerações. Eu, minha mãe, minha avó e meu bisavô. 4 gerações, entendeu? Sim, 4 gerações dá 100 anos. Vai, digamos, cada um teve um filho com 25 anos, 100 anos, sim. entende? É muito pouco tempo de lei áurea, né? Lei Libertação. Áurea. Ô, Ri, Enfim. tem várias perguntas aqui agora, que a gente já está com 48 minutos. Olha só. E eu queria ter 7 horas, né? Mas não dá, né? No Instagram não dá. Então a Cris está perguntando aqui, ó, você é a favor das cotas para negros nas universidades? Qual a sua opinião? Sim, eu sou muito favorável, justamente por tudo isso que eu vim falando até agora. Nós, negros, nunca tivemos a oportunidade que os brancos tiveram para ter os privilégios de estudar numa escola base, começando pela base, né? Não tivemos as mesmas chances de ter estudo decente no começo de nossas vidas, e isso, obviamente, implica na vida adulta. Porque na época de fazer uma faculdade, você não precisou ter que sair de manhã para trabalhar, para depois estudar, para depois voltar para casa. Tudo isso longe, andando por São Paulo inteiro. Então, um exemplo.
uma pessoa que mora aqui na Zona Leste, que tem que trabalhar na Berrini e estuda no centro, para depois voltar para casa, para depois... Você está entendendo? Os negros eles precisam trabalhar mais cedo para ter algum tipo de conforto. Então, a pessoa que começa a trabalhar com 18 anos a partir do primeiro estágio, teve toda uma vida fácil para chegar até a faculdade. Né? Era só estudar, não precisava fazer mais nada. Os negros não, na maioria precisa trabalhar mais cedo, não tem dinheiro para pagar um colégio particular, a escola pública é uma merda. Ah, mas tem branco também? Tem branco também, mas só que os negros ainda não tiveram a mesma igualdade de privilégios que os brancos têm. Então, eu sim acredito que as cotas é uma boa porta de entrada para conseguirmos ter espaço em universidades e espaço em ambientes de trabalho e para, sim, as futuras gerações terem mais qualidade de vida. Já tem até um estudo que diz que eu não vou... Como eu disse ontem para o meu primo, que eu fiz uma live com ele, antes de ontem, minto, a gente não tem, eu não tenho os dados presentes aqui, mas uma família em que uma pessoa faz faculdade, os seus descendentes farão faculdade. É meio que implícito isso. Não é uma regra, mas a partir de uma faculdade em uma família, o restante consegue fazer faculdade. Entende? Então, por exemplo, eu sou a segunda geração na minha família que tem faculdade. Meu avô, meus avós dos 4 lados, né, do meu pai e da minha mãe, não tiveram faculdade. A minha mãe teve faculdade, o meu pai ele fez técnico, ele ia entrar na faculdade, mas ele entrou em concurso público e não fez. Mas a partir daí, eu e meu irmão, a gente tem faculdade, já vejo meu filho fazendo faculdade e assim vai, entende? Então é por isso que sim, eu acredito nas cotas. E Falei você, demais e o agora tempo tá vamos falar um acabando. pouquinho, Arthur, né? Você tem um filhinho de 11 anos, é isso? Não, tem 8, ele tem 8. 8 anos. É. E aí, como é que é a rotina do Arthur, né, com esse lance todo? O pai e o youtuber, né, porque eu vi que eles têm muito orgulho de ter um pai youtuber. Então, ele tá com orgulho de ter um pai youtuber, tanto que o próximo vídeo que a gente gravou ontem vai ser meio que no formato dos youtubers que ele gosta. Que É uma legal, coisa mais sensacional. tipo, e aí galera, não sei o quê, porque ele vai participar também, porque esse mês de agosto a gente pegou para falar de paternidade, né? Justamente por causa do Dia dos Pais, mês dos pais e tal. Então eu acredito muito que por ele participar, então vai ter esse negócio, as brincadeirinhas, aquela coisa toda. Então ele Ah, tá adorando tudo isso, tá adorando tudo e isso. você sente que ele vive, né, o racismo no seu dia a dia? Eu vi que no vídeo você comentou que teve uma. Se você puder compartilhar aqui a história Claro. que ele teve na escola, né? Claro, claro. Ó, por acaso ele está chegando agora aqui. Mas foi triste, né? Porque ele chegou em casa triste, né? Cabisbaixo, isso com 4 anos de idade, né? 4 anos de idade. Chegou cabisbaixo e tal. E aí começamos a perguntar o que foi. Na época eu ainda era casado com a mãe dele. E aí saiu, né? Tipo, porque fulaninha não quer brincar comigo porque eu sou preto, né? E daí, tipo, a gente se olhou, ela também negra, né? A gente se olhou e falou, caramba, a gente pensou que ele não ia passar por isso, porque ela também estudou em colégio particular, né? Também teve a mesma o histórico escolar que o meu, né? Únicos pretos em colégios particulares difíceis de entrar, digamos assim, né? Difíceis de manter, né? Então, a gente falou, putz, ele vai passar por isso também. E assim foi. Daí fomos até a diretoria, porque precisava ser feito alguma coisa. E a diretora tomou as iniciativas, falou com os pais da menina e tudo mais, mas a gente não recebeu um pedido de desculpa, né? E Sim.
e quando a gente se reencontrou, que foi numa festa infantil, né, aconteceu de eles não nos cumprimentarem. Sim. Cumprimentaram todo mundo e não nos cumprimentaram, sabe? Agora, fica aquela história, eles não cumprimentaram porque a gente expôs a filha deles? Ou não nos cumprimentaram porque eles são Porque eles racistas, são racistas, né? né? Porque se o meu filho faz alguma coisa de errado e eu sou chamado na escola pra... Ó, seu filho bateu no menininho por causa de não sei o quê. A primeira coisa que eu vou falar é pedir desculpa pros pais. Tipo, meu filho, eu não eduquei ele pra isso, né? A Agora, educação vem de casa, né? vem de casa, é fato, né? Então tem isso, né, Jana? Não aconteceu. Então a gente sabe que, infelizmente, tem uma racistinha aí no mundo crescendo hoje com 8 anos, né? Porque ela aprende, é o que a Lili acabou de falar, eu ia falar isso, ela acabou de falar, ela aprende com exemplo, né? A criança, ela aprende com Exatamente. exemplo. Nossa, Exatamente. gente, mas olha, então quer dizer que a gente tem um youtuber fera agora que traz um tema muito foda que é o racismo. Gente, Ah, sigam o Ricardo no canal A siga, siga! Rotina, no YouTube, porque vocês vão gostar do conteúdo dele. Foi muito bacana esse bate-papo, a gente já está acabando com o tempo aqui, né? E eu não Que quero pena. estourar, porque eu quero salvar a live para ficar gravada aí. E muito, muito, muito obrigada, Ricardo. Lógico que eu tinha muito mais perguntas para fazer, né? Porque Vamos esse é continuar, faz outro o. vídeo. Então, esse é um tema muito, muito foda, que eu acho que tem que ser falado pelo menos uma vez por semana, dar uma live aí bacana Não, para vamos, olha tentar aí, ó, a gente colocar. pode fazer. De repente eu subo o vídeo, a gente vem comentar sobre o vídeo, olha aí. Ou mesmo no YouTube, né? A gente faz a live diretamente lá, né? Seria Isso, uma bacana boa. trazer isso. Que legal, olha E, aí, já temos novas ideias pro canal, tá vendo só? viu? É um canal que tá híbrido ainda, tá bem orgânico, a gente tá fazendo, não tá pagando para fazer divulgação nem nada, estamos fazendo com carinho, coração e com a importância que o assunto merece, né? Então, que as pessoas que aqui estão se inscrevam, compartilhem, deem like e comentem, e que vai ser de grande valia já. É isso Uma aí. pessoa compartilhando, outra pessoa compartilhando, e assim a gente cresce, ajuda bastante a gente, porque é um canal que a gente está fazendo com muito carinho. É isso aí. Muitíssimo obrigada, Ri. Muito Obrigado obrigada, você. Camila, também, porque a Camila deu uma puta de uma força aí respondendo a galera. Olha aí. Nem precisou a gente ficar aqui se preocupando com as perguntas, porque ela já foi lá na frente, já respondeu para todo mundo. Foi Já sensacional. pegou pesado já aí. É Essa isso menina é aí. demais. Não é à Eu toa que eu tô imagino. com ela. Eu imagino, eu imagino. Valeu, Ricardo. Muito obrigada. Gratidão mesmo por você ter aceitado participar. Sucesso no seu canal. Eu acho que Obrigado, você Jana. consegue os mil inscritos, sim, até o final do ano, que é esse o objetivo, né? É isso aí, vamos que vamos. E vamos que vamos. Agora, precisando de estratégia, né? Para dar uma alavancada, a gente pode conversar também. A gente pode Olha vir com aí, as estratégias vamos bacanas. conversar. Vamos conversar porque eu tô precisando. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado pela participação de vocês. Foi incrível. E até, né? Até. Obrigado, Jana. Obrigado demais. Tchau, Obrigada a gente. Valeu. você. Tchau, tchau. Tchau.